Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Espero que todos estejam bem. Vamos começar hoje, um novo capítulo, capítulo 11. Já estamos chegando ao final, do nosso conteúdo, nosso livro. Vamos nos preparar agora para a nossa última avaliação. Esse ano foi um ano diferente, né? Não vamos usar a palavra, ruim, mas diferente, difícil. Mas nós estamos aqui encerrando e eu espero que todos estejam encerrando com uma boa aprendizagem, tenham realmente compreendido, tenham realmente entendido o conteúdo. Vocês sabem que eu sempre, todos os professores, todos nós estamos à disposição de vocês, naquilo que vocês precisarem, né? E hoje nós vamos começar um conteúdo chamado funções químicas, que é da química. É um assunto bem interessante. E nós vamos começar primeiro falando do conceito, né? O que é função química? Talvez vocês lembrem de matemática, né? Matemática tem as funções. Aqui, função química tem um sentido um pouco diferente. Então, o que é a função química? É um conjunto de compostos que apresentam propriedades semelhantes. Observou-se que os materiais, que os elementos, que tudo que existia, ele tinha características peculiares, características semelhantes. Então, o conjunto dessas características é chamada de função química. Nós vamos estudar 4 tipos de funções químicas, que são os óxidos, os sais, os ácidos e as bases. Então, não esqueça, quais são as 4 funções químicas que nós vamos estudar? Os sais, as bases, os óxidos e os sais, né? Então, cada uma vai ter características em comum. São substâncias, são misturas, são materiais que têm características em comum. Os óxidos têm característica em comum que nós vamos identificar quais são. Os ácidos têm características em comum que nós também vamos estudar. Então, assim, cada uma delas. Vamos iniciar primeiro falando alguns exemplos do nosso cotidiano, né, dessas funções. Por exemplo, coloquei aí o limão, ferro enferrujado, banana, caju, essas pedrinhas aí, pedrinhas de soda cáustica, né, que vocês conhecem, e sal. Então, aí são alguns exemplos de função química do nosso dia a dia. Cada uma está dentro daquelas 4 que eu falei para vocês. Vamos iniciar falando dos ácidos. Então, o que são os ácidos? Segundo o cientista Svante Augusto Arrhenius, nós vamos estudar os conceitos de funções químicas pela visão de Arrhenius. Porque vocês vão perceber no ensino médio que existem vários conceitos, né, relacionados à função química, mas nós vamos nos basear nos conceitos estabelecidos por Arrhenius. Então, o que ele propôs? Ele propôs que muitas das características dos ácidos são explicadas porque eles, quando dissolvidos em água, liberam o íon H+. Então, ele quer dizer o quê? Que ácido é aquela substância que, dissolvida em água, ela vai liberar íons H+. Lembra que é o H agente hidrogênio. Então, qualquer substância que colocada em água, ela libera íons H+, íons de hidrogênio, ela deve ser considerada um ácido. Nós temos aqui a fórmulazinha. HCl, que é um ácido, que é o ácido clorídrico. HCl é o ácido clorídrico. Quando em contato com a água,
quando dissolvido na água, ele vai formar H+, e vai formar cloro. Então, se ele formou H+, quer dizer que ele é um ácido. Algumas propriedades do ácido, né? Algumas características que pode ser percebida pelos ácidos. Todo ácido, toda substância ácida, ela tem como característica sabor azedo, como o limão que eu coloquei para vocês. Então, as frutas cítricas, elas são consideradas frutas ácidas. A laranja, o abacaxi, o limão, tudo são frutas cítricas. Todas as frutas cítricas, todas as frutas que têm sabor azedo, a propriedade dela é um ácido. Liberam íons H+ em solução aquosa, como eu já falei para vocês, né? Solução aquosa é uma solução que tem água. Conduzem eletricidade em solução aquosa, então os ácidos têm essa capacidade de conduzir eletricidade. Então, eu não sei se vocês já fizeram, mas tem uma experiência que nós fazemos com suco de limão, que através do suco de limão, que é um bom condutor de eletricidade, você consegue ligar o equipamento, acender uma lâmpada. Por quê? Porque os ácidos, como o suco de limão, têm uma capacidade muito grande de conduzir eletricidade. Outra coisa importante é que os ácidos, eles reagem com as bases, que nós vamos aprender, e reagindo com as bases, ele forma sal e água. Quer dizer, ele vai formar um outro componente, né, uma outra função química e água. Os ácidos também, eles deixam o papel de tornassol avermelhado. O papel de tornassol é um papel que serve para identificar se uma substância é ácida ou base. Se ela for ácida, o papel de tornassol ele vai ficar avermelhado. Porque, meninos, tem algumas substâncias que você pode identificar através do sabor. O limão, você pode identificar através do sabor. Você pode colocar o limão na boca e identificar se ele é azedo ou não. Mas tem substâncias que você não vai poder, para identificar, colocar na boca. Então, você precisa de um outro mecanismo para saber se ele é ácido ou base. E o papel de tornassol é um desses mecanismos, para identificar a função daquela substância. E deixa a solução de fenolftaleína incolor. A fenolftaleína é também outra substância para identificar se algo tem função ácido ou base. Quando essa substância é colocada sobre a substância que eu quero identificar, ela vai me dizer através da cor qual a função daquela substância. Então, se eu colocar a fenolftaleína no ácido e ela ficar incolor, quer dizer que aquela substância é ácida, ok? Aí eu coloquei alguns produtos do nosso cotidiano que são ácidos, né? Algumas frutas são ácidas. O vinagre, não é? Aí nesse potezinho que nós colocamos o vinagre. Os refrigerantes, todos os refrigerantes são ácidos, né? Então, uma substância ácida é uma substância que deve ser consumida com equilíbrio. Por quê, gente? Olha, nosso estômago, ele já produz uma substância ácida, né? O ácido clorídrico. Quando nós ingerimos um alimento, nosso organismo ele vai produzir esse ácido no nosso estômago para que o alimento seja totalmente digerido. Então, se eu tenho uma alimentação rica em substância ácida, meu estômago ele vai acarretar, né? Ele vai ficar cheio de substância ácida. E isso pode provocar um problema de saúde, como gastrite, úlcera. Por quê? Porque haverá um acúmulo de substância ácida no meu estômago. Então, substância ácida ela deve ser consumida, mas com moderação, não com exagero, ok? Bem, como
quais são os mecanismos, né? Quais são as substâncias, que se pode fazer para mediar a acidez de uma solução, para saber se uma solução, uma substância é ácida ou ela é base. Eu já falei, né, que existe a fenolftaleína, que é uma substância que você, ao colocar em contato com uma substância ácida, ela fica incolor. Então, a fenolftaleína é uma das formas de mediar a acidez. O papel de tornassol também, como eu já falei para vocês, e o extrato de vegetais. Esse é o que eu mais uso quando nós estamos em classe, meninos, que é extraído, esse extrato de vegetal, ele é extraído do repolho roxo, certo? Então, nós podemos fazer esse extrato através do repolho roxo, e aí, através do suco, do sumo, na verdade, que eu faço do repolho roxo, eu consigo identificar se uma substância é ácida ou base. Eu pego o sumo, né, aquele suco bem apurado do repolho roxo, e eu coloco em contato com alguma substância, para saber se ela é ácida ou base. Fazendo isso, nós conseguimos identificar pela cor que é estabelecida, né, a partir do momento que nós juntamos, né, a substância que eu quero descobrir se é ácida ou base com o extrato de vegetal. Então, no livro, ele vai trazer, deixa eu só olhar aqui mesmo, ele vai trazer essa experiência. Vai. Lá na página 242 até a página 243, nós temos essa experiência, né, que é feito com o extrato de vegetal. E eles usam exatamente o repolho roxo. É bem interessante que vocês façam para vocês entenderem como se faz essa identificação, ok? Bem, quando se coloca a fenolftaleína, se a substância for ácida, ela fica transparente. Se ela for básica, ela fica vermelha. Já no papel tornassol, se ela for ácida, ela fica vermelha. Se ela for base, ela fica azul. Ok? Bem, agora vamos falar um pouco sobre a base. Também, segundo o cientista Stefan August Arrhenius, ele propôs que muitas das características das bases são explicadas porque elas, quando dissolvidas em água, liberam íon OH+. Essa é a diferença. O ácido libera íons H+. A base libera íons OH-. Essa é a diferença entre a base e o ácido. Aí nós temos aí a fórmula NaOH, hidróxido de sódio. Eu já vou falando aqui o nome para vocês já irem aprendendo, né? Como que eu vou chamar essa substância? Hidróxido, porque aqui ele formou uma hidroxila, e Na é sódio, hidróxido de sódio. Em contato com a água, em solução aquosa, ele vai formar íons Na+ e OH-. Então, como formou íon OH-, ali é uma base. Agora, quais as propriedades da base? As características de uma base. Sabor adstringente. O que é esse sabor adstringente? É aquele sabor rancento. Quando você come uma banana verde, você sente assim um ranço na boca. Ali é sabor adstringente. A base, ela reage com o ácido, formando água e sal, ok? Em contato com a fenolftaleína, se for base, ela vai ficar vermelha. Em contato com o papel tornassol, ela vai ficar azul. E libera íons OH-, que é chamada de hidroxila. Então, lembrem-se,
O OH-, ele é chamado de hidroxila, por isso que toda a base é hidróxido. Hidróxido de alumínio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Por quê? Porque é uma hidroxila. O ácido é ácido de clorídrico. Então, a pronúncia vai ser dessa forma, ok? Que tipos de base você pode encontrar em casa? Nós vemos aí as frutas, né? Algumas frutas, como a banana. O sabonete também é uma substância base. A soda cáustica, que são essas pedrinhas aqui, que é o hidróxido de sódio, que é usado na fabricação de sabão. Então, vocês observam aí que existem, né, muitas substâncias básicas que nós usamos no nosso dia a dia. Segundo Arrhenius, né, ele propôs também que as substâncias bases e as substâncias ácidas, elas podem adquirir as características de serem fortes ou fracas. O que vai diferenciar se uma é forte ou se uma é fraca? A capacidade de formar ou liberar íons. Quer dizer, quanto mais libera íons, ela é considerada forte. Quanto menos libera íons, ela é considerada fraca. Por exemplo, com relação aos ácidos, o ácido clorídrico, que é o HCl, quando em solução, ele libera muitos íons. Como ele libera muitos íons H+, ele é considerado forte. O ácido ascórbico, que é o C6H8O6, ele libera poucos íons. Como libera poucos íons H+, ele é considerado fraco. Nós temos como base o hidróxido de potássio. Observem como é que é escrito, meninos, a fórmula OHK, que ele libera muitos íons OH-, então ele é considerado forte. E a amônia, que libera poucos íons H-, que é considerada fraca. A amônia ela é usada na tintura dos cabelos, né, das mulheres. Nós mulheres gostamos de pintar nosso cabelo. Então, gente, é muito importante também que vocês observem o nome da substância e como ela é representada. As letras em que ela é representada, né? O símbolo delas. Por exemplo, a amônia, NH3. O hidróxido de potássio, KOH. Gente, o ácido ascórbico, C6H8O6, o ácido clorídrico, HCl. Então, esses nomes também são extremamente importantes para vocês estarem aprendendo, ok? Bem, dentro da substância ácido e base, nós vamos ver agora a escala de pH. Foi criada a escala de pH, que é uma escala que vai medir o poder de alcalinidade, que é base, e o poder de acidez de uma substância. Então, nesse modelo, a escala está dividida de 7 a 14, sendo que de 7 para baixo, né, antes de 7, os números, o pH menor que 7 é considerado ácido. O pH maior que 7 é considerado alcalino. E o pH 7 é considerado neutro. Então, geralmente, para se fazer algumas experiências, fazer algumas misturas, é importante se identificar a função daquela substância, se ela é ácida, se ela é base, para que a solução ela possa, a experiência possa acontecer da forma correta. Então, daí a importância de termos essa escala e de identificarmos o grau de acidez ou o grau de base, né, ou alcalinidade. Quando nós falamos uma substância alcalina, aquela substância é função base.
alcalina, e base é a mesma coisa. Então, é importante identificar nessa escala se ela é muito ácida, se ela é pouco ácida, se ela é muito alcalina, se ela é pouco alcalina. Como que eu vou fazer isso? Pela escala. Por exemplo, nós temos aqui o limão. Aqui está dizendo que o pH do limão é 2. Se é 2, meninos, eu posso dizer que o limão ele é muito ou pouco ácido dentro dessa escala? Muito ácido, exatamente. Todos os elementos, quanto menor for o pH, maior é a acidez. Quanto mais próximo de 7, menor a acidez. Por exemplo, leite. O leite, por exemplo, aqui o leite ele está com pH 6,6. O leite ele é ácido, só que ele tem uma acidez muito pequena. Por quê? Porque ele já está perto de 7, ele já está perto da neutralidade. Então, quanto mais perto de 7, menos ácido. Quanto mais longe na escala de 7, mais ácido, ok? Bem, e com relação à base? Uma substância, por exemplo, como neutro, nós temos exemplo, água destilada, né? Ela é neutra. Mas o suco pancreático. Aqui está dizendo que o suco pancreático ele tem um pH 8,2. Se o pH dele é 8,2, eu posso dizer que ele é muito base ou pouco base? O que vocês acham? Pouco, gente. Por quê? Quanto mais perto de 7, menos básico. Quanto mais longe de 7, mais alcalino, ou mais básico. Como, por exemplo, aqui nós temos a cal, não é? O amoníaco. Por exemplo, o amoníaco tem 11. O pH dele é 11. Isso significa que ele está bem distante do número 7. Então, eu posso dizer que ele é muito alcalino ou muito básico. Então, o segredo é esse. Quanto mais longe do 7, mais ácido, mais alcalino. Quanto mais próximo do 7, menos ácido, menos alcalino. Por quê, professora? Porque o pH 7 é neutro. Ok? Então, escala de pH. pH, esse símbolo significa potencial de hidrogênio. Então, potencial de hidrogênio das substâncias, que vai medir a acidez ou a base daquela substância. Ok, meninos? Então, aqui nós encerramos a nossa aula por hoje. Nós iniciamos falando das funções básicas, o que é a função básica, e estudamos duas das funções básicas, que foram os ácidos e as bases. Ok? Então, meninos, qualquer dúvida, coloquem aí no grupo e até a nossa próxima aula. Tchau.